Abençoa, Senhor, este congresso, esta reunião. Abençoe Saulinho que vai ministrar nesta noite, Senhor. Abençoe todos os irmãos que vão ministrar a Tua palavra. É a Tua palavra, Senhor, não é a palavra de nenhum de nós, Senhor. Irmãos, é o seguinte, eu vou me concentrar aqui com vocês em duas coisas. Eu vou falar sobre autoridade e ministério, serviço. Amém? Primeiro tópico. Jesus, o modelo de servo. Vamos ler juntos aqui. Filipenses 2, do 1 ao 11. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. A gente já meditou bastante esse texto aqui entre vocês, né? Paulo dizendo, eu quero ficar feliz, regozijado com vocês. Se existe isso entre vocês, completem a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Só um parêntese para revisarmos aquilo que a gente já meditou aqui com vocês um tempo atrás. Observa aqui, Paulo está falando que uma coisa a gente tem que fazer, outra coisa vem como resultado. O que é que a gente tem que fazer? Repita comigo. Exortação em Cristo. O que é exortação? Encorajamento. Amém? Consolação de amor. Comunhão do Espírito. Sim, vamos repetir comigo. Consolação de amor. Comunhão do Espírito. E entranhados afetos e misericórdias. A gente tem que ser afetuoso uns com os outros, né? Às vezes a gente erra nisso aqui. Somos duros demais com nossos irmãos. E se a gente começa a observar essas coisas, essas 4 coisas que falamos aqui, a gente vai completar a alegria do apóstolo Paulo. Por quê? Em consequência, iremos o que, irmãos? Pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor e ser unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Vocês estão entendendo? Ficou claro para os irmãos? Porque se eu for tentar, irmãos, ter a mesma mente que você, sem antes me aproximar de você, é impossível. Essas coisas que a gente falou no versículo 1 é aproximação. Olha como é. Encorajamento. Para encorajar eu tenho que estar junto. Consolação. Para consolar eu tenho que levar o meu lenço. Comunhão do Espírito. Para ter comunhão, koinonia quer dizer dividir o mesmo prato. Para dividir o prato tem que estar junto. Aproximar. Comunhão no Espírito. E entranhados afetos, aí é que eu tenho que estar junto mesmo. Ser carinhoso, afetuoso com os meus irmãos. Então, esse versículo 1 fala de aproximação, certo? O resultado é unidade. Amém? A unidade, ela vem de um esforço nosso em nos aproximarmos uns dos outros. Fico feliz porque o ministério dessa igreja tem se aproximado, né? Eu tenho ouvido os irmãos falarem. Os irmãos estão sempre muito juntos, né, Josué? Sempre em comunhão, comungando. E o resultado é muito gostoso, irmãos, porque a gente começa a perceber as coisas pela ótica do nosso irmão. Às vezes a gente tinha preconceito sobre os nossos irmãos. A gente achava que o irmão pensava de um jeito, mas quando a gente se aproxima, a gente vê que não era bem assim. Não é verdade, irmãos? Não é verdade? Ou seja, a unidade ela vem de aproximação, da obediência, a ordem do Senhor, que é para a gente se amar, é a gente estar junto. Eu já comentei com vocês anteriormente também. A unidade é a resposta ao amor. Amor é incondicional. Eu amo você incondicionalmente. Unidade é quando você me ama de volta. Deus nos amou incondicionalmente. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas o mundo ama Deus de tal maneira? Todos amam? Não. Quem é que tem unidade com Deus? É quem retorna ao amor de Deus, quem corresponde ao amor de Deus, que isso também é obra de Deus, viu, irmãos? Então, essa correspondência ao amor de Deus, essa correspondência ao amor do irmão, é que é a unidade, tá bom? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade,
Eu não tenho que fazer a obra do Senhor pensando apenas no meu grupinho. Partidarismo é isso, viu, irmãos? Vendo só o meu gueto, o meu grupinho, e eu não me preocupo com mais ninguém, só estou ali atento àquilo ali e pronto. Não, irmãos, repita comigo: nada eu devo fazer por partidarismo, porque o resultado disso é a vanglória, irmãos. Eu começo a me encher, olha o meu grupinho como está. Não, irmãos, olha, está sendo muito bom estar com os pastores da cidade, porque a gente está vendo que a gente faz parte de um todo, irmãos. Muito gostoso. Como seria bom que isso estivesse acontecendo também aqui em Jaboatão, né? Não é verdade, irmãos? Vamos orar mais por isso, irmão. Não é tão difícil, irmão. A gente precisa perseverar nesse tipo de coisa. Alguns pensam de forma bem diferente. Outros creem de forma diferenciada. Mas preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Atenção, irmãos. Olha, crer da mesma forma vem quando a gente começa a se aproximar. Se eu, para me aproximar de Anderson, tenho como critério o fato de a gente ter que crer da mesma forma, antes, eu nunca vou me aproximar dele, porque ele crê de forma diferente. Eu nunca vou evangelizar ninguém, porque a pessoa está perdida no mundo. E não crê da forma correta. Então, a gente precisa se aproximar. Amém? Mas sabe o que é que impede que a gente se aproxime? Essas coisas aqui, ó. Partidarismo, vanglória. E contra essas coisas, o apóstolo Paulo diz: façam por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Eu tenho que aprender a considerar meu irmão como superior a mim. Vire para quem está do seu lado e diga: eu tenho que aprender a considerar você superior a mim. Amém? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, ou seja, parem de ser egoístas, senão cada qual o que é dos outros. Aí quando o apóstolo Paulo mostra esses problemas, Léo, ele vem confrontar, e quando ele confronta os problemas da igreja, ele vem com o padrão que é Jesus. Aí ele vem a partir do versículo 5, e a gente gosta desse texto, né? Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma disposição que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse o que, irmãos? Que Jesus é o Senhor. Repita comigo: Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Para a glória de Deus Pai. Quem quer glorificar a Deus? Diga: Jesus é o Senhor. Cada vez que a gente quer glorificar a Deus, irmãos, a gente tem que dizer: Jesus é o Senhor. Não apenas dizer, não apenas falar, mas que Ele seja de fato, porque Deus o exaltou. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Mas por que Deus o exaltou, irmãos? Porque Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Olha a forma que Jesus assumiu, de servo. O padrão da gente é esse. Ele assumiu a condição de servo. E a gente vai falar bastante sobre esse serviço, o exemplo do serviço do mestre. Vamos estudar João 13, do 1 ao 17, que diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tirou a camisa, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela.
Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Vamos lá. Pedro sabia que Jesus seria rei, porque ele veio anunciar um reino. É chegado o reino dos céus. Ele não imaginava que esse rei um dia chegaria, pegaria uma toalha, vai contra a lógica humana e se inclinaria, se colocaria abaixo, pegaria os pés, a parte mais suja, que está em contato com a terra, e lavaria, e se colocaria ali. Imagina Pedro, naquela hora, naquela condição, vejam só, olhando Jesus descer, fazer isso, começa a vir, eu imagino que Pedro era o quinto da fila. Começou, vim lá, André, Tiago, João. Quando chega nele, não, Senhor, não, peraí, tem alguma coisa errada. Não é assim que os líderes devem fazer. Líderes não se curvam. Líderes não se sujeitam. Líderes não se colocam por baixo. Líderes não fazem serviços como esse. Não, isso está errado. Chegou para Jesus e disse isso: Senhor, tu lavas os pés a mim, tu sendo o rei. Entenda, tu, Senhor, chamou de Senhor, autoridade máxima, o Kyrios. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Irmãos, muita coisa do ministério, de serviço, a gente não entende assim na hora, não. A gente tem que passar por algum esvaziamento para entender depois. Não é verdade? E tem vezes que a gente olha assim e diz: poxa, agora eu estou entendendo aquilo ali que me falaram. Agora eu estou percebendo, tal. Tem coisa, irmão, na nossa vida espiritual, não estranhem, que você não vai entender, mas que você precisa obedecer. Amém? E aí, a gente vê o texto, Jesus dizendo a Pedro, não é? E Pedro respondendo, versículo 8, disse-lhe Pedro, olha, Carlinhos, olha para aí, Carlinhos, que Pedro disse: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo, tu não tens parte no meu reino, tu não tens comunhão comigo. Se você não permitir que eu lave os seus pés. Eu quero só abrir um parêntese aqui, irmãos. Quando alguém pega no pé, especialmente quando ele está sujo ou fedendo, eu acho que aqueles discípulos estavam numa situação assim. Imagine seu pé bem sujo. Quando seu pé está sujo, precisando ser lavado, você sente aquela coisinha entre os pés. E aí, você está com aquele pé fedendo, sujo, com a unha que deve estar uma coisa maravilhosa. E aí chega uma pessoa limpa, arrumadinha, e chega bem nos seus pés: me dá teu pé aqui para eu pegar e lavar. Ah, não. Pedro ficou muito embaraçado com aquela situação. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos: às vezes ser servido é permitir que pessoas entrem e lidem com a nossa sujeira. Vocês estão entendendo, irmãos? Lidar com a sujeira da gente, a gente gostaria de resolver todas as nossas sujeiras, né? Mas a gente não consegue. Tem sujeira que Deus permite. Oi, Luiz, fala aí. Eu não sei se você vai falar depois, mas eu queria dar, né? Só observando esse mesmo texto, né? No versículo
versículo 8, tá? Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. O discípulo tem direito a negar ser cuidado. Mas se ele nega ser cuidado, ele não vai fazer parte com o Senhor. E Jesus imediatamente ele não forçou isso para Pedro. Ele deixou que Pedro escolhesse, mas ele deixou Pedro saliente. Se você nega, não tem parte comigo. Mas você tem a possibilidade de negar. É verdade. É verdade, você tem essa liberdade. Você tem essa possibilidade de dizer: não, eu não quero que ninguém venha a mexer na minha sujeira. Você tem umas coisinhas sujas nos seus pés, não tem? Você está permitindo que os teus irmãos lavem os teus pés? Porque, irmãos, olha só. Ser servido, a gente vai falar também sobre isso aqui, viu, irmãos? Ser servido também é um exercício de humildade. Tem gente que quer servir todo mundo, entre aspas. Mas quando ele é servido, não, irmão, não, eu não preciso. Como assim não precisa? Ser servido também é um exercício de humildade. E Pedro estava sendo servido, Jesus estava lidando com isso ali, ó. E ele foi capaz de dizer ao Senhor: nunca me lavarás os pés. Já imaginou lá a ousadia de Pedro? Qualquer um de vocês, irmãos, quiser comentar qualquer coisa aqui, dentro do que vocês estão observando, fiquem livres, amém? E aí, olha só, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se você não permitir que eu lave seus pés, e eu quero trazer isso para o sentido espiritual, viu, irmãos? A gente está em contato com o mundo, tem coisas que nos incomodam, tem coisas que nós erramos, tem coisas que nos sujam. E a gente precisa dos nossos irmãos. Por isso que a Bíblia diz, que Jesus falando aqui, vocês devem fazer isso uns com os outros. A questão não é tão literal assim, e pode ser também, mas o que importa é o princípio. Lavar os pés significa lidar com a sujeira do outro, irmãos. Vocês têm discípulos, e quando a gente está cuidando de pessoas, irmãos, o tempo todo a gente está lidando com sujeira, irmão. É ou não é verdade, irmãos? Meu irmão, meu Deus do céu. Ontem eu cheguei para uns jovens assim, vindo no carro, e disse: até quando vos sofrerei? Ai, meu Deus. Brincando, né? A gente lida com questões, que não são tão simples, às vezes questões que precisam de purificação. Quem está trabalhando, quem está ministrando, lida com isso, como também precisa disso, não é? E olha só, declarou-lhe Jesus, versículo 10: quem já se banhou? Sim, não, versículo 9. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então quer lavar? Lava tudo. Não, peraí, calma, meu filho. Eu já fiz uma obra na sua vida. Eu já fiz uma obra, a minha palavra já fez uma obra. O que você precisa entender é que é os seus pés. Eu não vou fazer tudo de novo. Eu quero dizer a você, não é feito, eu vi ontem no Facebook, foi. As pessoas dizem, né, o melhor de Deus ainda está por vir. Na verdade, o melhor de Deus já veio, e é Jesus. E Ele já fez tudo em Jesus, Ele já fez. Agora, a gente precisa permitir também que tem algumas coisas que Ele já fez. Tudo Ele já, ou melhor, Ele já fez tudo. Está consumado a obra. Mas, no nosso santificar diário, na nossa vida, existem coisas que precisam ser purificadas, estão nos pés, irmãos. Não está no coração, não. Fala lá, vem cá na frente, por favor. Não está no coração, não. O seu coração quer Deus, mas o seu contato com o mundo ainda tem coisas que precisam ser ajustadas. Fala aqui, Miguel. Pais e irmãos, é importante a gente perceber por que Jesus fez esse momento solene, né, de lavar os pés dos discípulos. E João não conta porque ele trocou o relato da ceia pelo lava-pés. Mas lá em Lucas 22, depois de comer e de cear, o diabo entrar no coração de Judas,
os discípulos começaram uma discussão entre eles, depois da ceia, no momento da ceia, para ver qual deles era o maior do reino do céu. E Jesus começa a explicar para eles quem que era o maior no reino do céu. Aí em Lucas não conta, mas em João conta que depois dessa explicação, Jesus foi lavar os pés dos discípulos e mostrar quem que era o maior entre eles. Muito bem pontuado, amém, irmãos? Senhor, não somente os pés, mas a cabeça e as mãos, declarou-lhe Jesus. Quem já se banhou, quem já está limpo, não necessita, senão de lavar os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Falava de Judas, certo? Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que fiz? Vira a página. Vocês estão me chamando de mestre e senhor. Eu imagino que Jesus está dizendo isso hoje aqui para vocês e para mim. Vocês estão compreendendo o que eu fiz? Que bom ver Cláudio e Leleu. Amo vocês, saudade. Vocês estão compreendendo as coisas? Ora, versículo 14. Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Versículo 15, vamos ler todo mundo junto? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que se o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, mas que felizes sois se praticardes. Muito desgaste, irmãos. Muito desgaste na nossa vida cristã, entre aspas, né? Na nossa vida, vem porque a gente não pratica essas coisas. Se a gente praticar, a gente vai ser mais que feliz. Amém? Vocês estão entendendo? Amém, irmãos? Abaixa a cabeça, vamos orar rapidinho. Senhor, nos dê essa graça, Senhor, de servirmos como mestre, como Senhor, de servirmos, de nos colocarmos aos pés dos nossos irmãos, de estarmos prontos a lidar, Senhor, com as suas fraquezas, sujeiras, debilidades, Senhor, e ajudar nossos irmãos. Nos ajude nesse ministério excelente. Amém. Irmãos, só mais um ponto aqui. Eu falei que a gente está lidando com sujeiras dos irmãos, mas olha só, irmãos, quando a gente está lidando com a impureza e com a sujeira dos irmãos, qual é a nossa postura, irmãos? Qual é a nossa postura, irmãos? Qual foi a postura do mestre? Foi essa, ó. Essa, ó. Curvado. Não foi de ataque. Foi ele ajudou a purificar. Ele limpou. Ele não estava ali para, ô Pedro, teu pé está horrível. Não, deixa eu fazer essa obra. Irmãos, o que às vezes a gente vê na igreja, especialmente quando a gente lida com pessoas que são imperfeitas, pessoas que estão em contato ainda com o mundo, apesar de não serem do mundo, de já terem sido lavadas em seu coração, em sua vida espiritual, mas a sua alma ainda precisando de purificação, e a gente lida com essas coisas, irmãos. Às vezes a gente vem servindo esses irmãos como quem está por cima, só que Jesus estava por baixo, irmãos. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, irmãos? Ficou claro, irmãos? Ao lidar com a sujeira dos outros, você está por baixo, você está servindo. Sua posição tem que ser de humildade e de quebrantamento. O líder tem que ser humilde e quebrantado e servo, e se colocar por baixo, se quiser limpar e tratar dos seus irmãos. Não por cima, por baixo, servindo. E quem está recebendo, irmãos, se não quer ser cuidado por um servo, precisa ser esclarecido que não está tendo comunhão com o Senhor, irmão. Jesus fez isso. Se você não quer
É com Jesus que você não quer ter comunhão, porque eu estou aqui aos teus pés, eu não estou aqui te condenando, não estou aqui te derrubando, não, eu estou aqui para te ajudar. Mas se você não quer, é com Jesus que você não tem comunhão. Precisa ser falado. Depois que Salomão morreu, a palavra de Deus diz que quem assumiu no lugar dele foi o seu filho Roboão. Como aconselhais vós que se responda ao povo? Foi o filho de Salomão perguntando aos anciões. E eles lhe disseram, e eles lhe falaram dizendo: se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhes, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Olha só, se hoje fores servo desse povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhes falares boas palavras, todos os dias eles serão os teus servos. Muito bom, pai, muito bem colocado aqui. Amém, irmãos? Vamos para a parte 2 aqui. Ministério e autoridade no reino.